Bom dia a todos. Declaro abertos os trabalhos desta 9ª sessão ordinária de julgamento da Turma Nacional de Uniformização de 2019, que está sendo realizado no dia 6 de novembro de 2019, na sede do Conselho da Justiça Federal em Brasília. Eu cumprimento os integrantes da turma, a juíza federal Thaís Vargas Ferracini, de Campos Gurgel, juiz federal Fábio de Souza Silva, juiz federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, juíza federal Isadora Segala Afanassef, juiz federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes, juiz federal Jairo Gilberto Scheffer, juiz federal Luiz Eduardo Bianchi Cerqueira, juíza federal Poliana Falcão Brito, o membro suplente, juiz federal Gabriel Brum Teixeira. E cabe-me, em nome da turma, dar as boas-vindas ao juiz federal Gustavo Melo Barbosa, que comigo inicia hoje a sua atuação na TNU. Seja muito bem-vindo e desejo sucesso a Vossa Excelência nessa nova missão. Saúdo o eminente subprocurador-geral da República, doutor Antônio Carlos Pessoa Lins, com quem eu tenho o privilégio já de alguns anos trabalhar juntos na 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Uma saudação e um agradecimento muito especiais aos juízes federais auxiliares do Conselho, doutor Fernando Zandoná e Evaldo Filho. Cumprimento os senhores servidores, na pessoa da secretária, doutora Viviane Costa Leite Bertolini. E uma saudação aos senhores advogados e todos que nos visitam e acompanham essa sessão. Eu peço à senhora secretária a leitura da ata da sessão anterior. Aos 9 dias do mês de outubro de 2019, às 9 horas, na sede da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais em Brasília, realizou-se a 8ª sessão ordinária da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, sob a presidência do excelentíssimo senhor ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Participaram da sessão de julgamento a excelentíssima senhora subprocuradora-geral da República, Darcy Santana Vitobello, e os excelentíssimos e excelentíssimas senhores e senhoras juízes e juízas federais: Ronaldo Castro de Sterro e Silva, Beanor Arruda Bezerra Neto, Thaís Vargas Ferracini de Campos Gurgel, Fábio de Souza Silva, Erivaldo Ribeiro dos Santos, Isadora Segala Afanassef, Atanair Nasser Ribeiro Lopes, Jairo Gilberto Schaffer, Luiz Eduardo Bianchi Cerqueira e juíza federal Poliana Falcão Brito. E não havendo objeção, fica aprovada a ata. Bem, senhores, na minha primeira sessão, na presidência da turma, eu não poderia deixar de recordar que a minha trajetória profissional na área jurídica iniciou em 1983, como advogado da Caixa, atuando quase que exclusivamente na Justiça Federal. E, durante mais de 28 anos de advocacia, eu conheci magistrados federais dignos dos maiores louvores, dentre os quais, para minha alegria, eu fiz muitos amigos vitalícios. E, a partir de 2011, quis a roda do destino me conduzir ao cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça pelo 5º Constitucional. E, desde então, tenho atuado na 4ª turma, onde dificilmente chegam recursos oriundos da Justiça Federal. Chega lá uma questão, às vezes, de direito de propriedade industrial, mas raramente chegam matérias da Justiça Federal. Integrado o Conselho da Justiça Federal e agora por delegação da eminente corregedora-geral, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, poder presidir a TNU me enche de orgulho e de alegria pelo reencontro com a Justiça Federal e, sobretudo, pela oportunidade de renovar o meu compromisso com os valores da magistratura federal e colocar todo o meu empenho no sentido de junto com os senhores, procurar construir um país que seja verdadeiramente melhor para todos. Eu sei que é um desafio, um imenso desafio, suceder o ministro Sanseverino e os ministros que o antecederam,
que, ao longo do tempo, realizaram gestões bastante profícuas. Mas sei que posso contar com o apoio de todos os senhores, visando a dar continuidade a esse trabalho e ao constante aprimoramento das nossas atividades. Bem, quanto aos processos, dando início ao julgamento, nós temos 153 processos em lista, que desde logo ficam aprovados. E passo a chamar a julgamento os recursos com sustentações orais, iniciando com o número 1 da pauta, que é o processo 0500-527 de 97, de relatoria da juíza federal Thaís Ferracini, para quem passo a palavra. Obrigada, bom dia. Queria dar as boas-vindas ao senhor, dizer que é uma alegria imensa ter o senhor aqui na TNU. Do bom dia a todos os presentes. Consulto Vossa Excelência e também o advogado que vai fazer a sustentação oral, se seria possível fazer a dispensa do relatório. Pois não. Podemos dispensar o relatório? Pois não. Então, a sustentação oral está pelo recorrido, né, Denite? Então, com a palavra o doutor Antônio Armando Freitas Gonçalves, pelo prazo regimental. Bom dia, excelentíssimo ministro Antônio Carlos Ferreira. Na pessoa de quem peço licença para cumprimentar os demais magistrados aqui presentes, desejo êxito na nova caminhada à frente desta TNU. Boas-vindas também ao doutor Gustavo Barbosa, também desejo muito êxito nessa nova caminhada. Bom dia, excelentíssimo membro do Ministério Público Federal, nobres colegas advogados, servidores aqui presentes, bom dia a todos. Excelências, o que está sendo julgado hoje por essa TNU é o tema representativo de controvérsia número 218, que busca discutir o quê? Busca discutir se a responsabilidade do DENIT é objetiva ou subjetiva nos casos envolvendo acidentes com animais em rodovias federais. Pois bem, excelências, o DENIT pede licença para trazer algumas breves delimitações conceituais que entende essenciais para que a gente possa compreender devidamente a matéria. Está em discussão hoje aqui para essa TNU um tema muito caro ao direito administrativo que todos nós estudamos nos primeiros semestres de faculdade, que é o quê? A responsabilidade civil do Estado na modalidade omissiva. Pergunta-se, essa responsabilidade deve ser considerada objetiva ou subjetiva? E a resposta é dada pela maioria da doutrina e da jurisprudência nacional, no sentido de que essa responsabilidade é subjetiva. E é subjetiva por quê? Nos dizeres do doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, temos, na verdade, uma decorrência lógico-jurídica. Em que sentido? Se o Estado, não é o autor do evento lesivo, não é o autor do dano, deve-se comprovar, no caso concreto, que ele tinha o dever jurídico, o dever primário, de impedir que esse dano acontecesse. Nesse sentido, e daí que decorre a ideia de subjetividade, deve-se comprovar que esse dever primário, do qual se origina a responsabilidade, foi descumprido pelo Estado. É a teoria da falta do serviço público, de que o serviço público funcionou de forma deficiente. É a chamada culpa anônima do serviço público. Pois bem, excelências, no caso concreto está a se discutir o quê? Acidentes de trânsito com animais em rodovias federais. Alega-se que o dever primário do DENIT é o dever contido no artigo 82, inciso 4º da Lei 10.233, que nos diz o quê? O DENIT tem o dever de fiscalizar e conservar as rodovias federais. Esse dever primário geraria ao DENIT a responsabilidade pelos acidentes ocorridos em rodovias federais, caso existe um animal na pista e o DENIT, em tese, não tenha recolhido esse animal, ou não tenha sinalizado a rodovia ou feito uma travessia de passagem. O que se põe, excelências, em jogo aqui é o seguinte: tanto o STJ, no âmbito das suas duas turmas, tanto a primeira turma do STJ quanto a segunda turma do STJ, entendem que a responsabilidade do DENIT, em casos similares ao caso que hoje está sendo julgado pela TNU, é uma responsabilidade subjetiva. Há de se comprovar, no caso concreto, o desrespeito ou o descumprimento ao dever jurídico primário contido no artigo 82, inciso 4º. Há de se comprovar pelo autor da ação indenizatória que o Estado ou que o serviço público de conservação ou de fiscalização da rodovia pública funcionou de forma deficiente. Há de se comprovar o quê, excelências? De que o DENIT não sinalizou a rodovia com placas informando a existência de animais silvestres, de que o DENIT não implantou redutores de velocidade.
Caso isto não reste comprovado nos autos, ou seja, caso não reste comprovado a culpa anônima do serviço ou de que o serviço funcionou de forma deficiente, não se pode atribuir responsabilidade ao DENIT. Esse é o entendimento pacífico do STJ, entendimento, inclusive, já referendado desde 2006 no âmbito do STJ. Inclusive, coloquei em memoriais entregues para Vossas Excelências na data de ontem. E qual a preocupação do DENIT no caso concreto? O recorrente trouxe para apreciação de Vossas Excelências um acórdão paradigma, salvo melhor juízo de relatoria do Dr. Bruno Carrá, inclusive um estudioso do tema de responsabilidade civil, em que ficou claro que a simples presença de um animal na pista, de um animal na rodovia federal, caracterizaria a negligência do DENIT e ensejaria a responsabilidade do ente estatal. Excelências, eu peço aqui licença para trazer um exemplo, inclusive do meu cotidiano, da minha vida, para deixar bem claro e para ilustrar Vossas Excelências o perigo desse precedente. Eu lembro, inclusive, eu estava conversando hoje com minha esposa de manhã, quando eu estava na época de faculdade, eu fazia constantemente viagens ao interior do Ceará. A gente pegava a BR-020 e a CE 257, a gente tinha familiares no interior do Ceará, e a gente sempre fazia esse trecho pelo menos uma vez por mês. Eram 300 quilômetros de trecho, Excelências, 300 quilômetros de trecho. E nesses 300 quilômetros de rodovias, era constante a presença de animais. E o interessante notar é que é o seguinte, não é só a presença de animais equinos ou acininos, como no caso dos autos, ou seja, não eram só jumentos, né? Tinha também aves de grande porte, muitos urubus na pista. E esses urubus são aves de grande porte que podem causar sérios acidentes e que, de fato, causavam sérios acidentes nas rodovias. Eu pergunto a Vossas Excelências, a simples presença de um urubu na pista, que eventualmente cause um acidente, pode ensejar a responsabilidade do DENIT? O que se quer exigir do DENIT? Quer se exigir do DENIT que a gente tenha um servidor do DENIT a cada quilômetro da rodovia, espantando as aves, com perdão, claro, do exemplo esdrúxulo? Ou se quer o quê? Que o DENIT contrate drones ou aeronaves para ficar vigiando a rodovia? Ou, por exemplo, no caso dos jumentos, os equinos, os acininos, o que se quer do DENIT? Se quer que o DENIT cerque a rodovia, isole a rodovia, prejudicando, inclusive, a própria passagem dos animais? Porque, Excelências, muitas vezes, os animais precisam passar de uma margem da rodovia para outra para se alimentar. É a conectividade dos habitats. O DENIT sequer poderia, em respeito ao direito ao meio ambiente, isolar a rodovia. Nesse sentido, qual é a posição do DENIT? Há de ser comprovado o quê? Não que a simples presença do animal cause a responsabilidade do DENIT, mas que o DENIT, no caso concreto, tinha o dever de quê? Por exemplo, no caso dos urubus, tinha o dever de sinalizar a população, de informar através de placas que ali existem aves, implantar redutores de velocidade, enfim, adotar atividades pedagógicas, informar a população. O que não se pode é responsabilizar o DENIT pela simples presença de um animal na pista, sob pena de não se aplicar aqui a teoria do risco administrativo, inclusa no artigo 37, parágrafo 6º, e sim se aplicar a teoria do risco integral. Aqui, se ficar referendada que a ideia de que uma simples presença de um animal na pista gera a responsabilidade do DENIT, está se responsabilizando o DENIT por um caso fortuito, porque não se pode controlar quando é que um urubu vai pousar na pista, ou numa rodovia federal. Só mais um parênteses, Excelência, só para finalizar, pedindo já licença e escusas por conta do tempo. Só um pequeno parênteses, a doutrina, ela sim, assenta, e o STJ entende, pela responsabilidade subjetiva em casos de conduta omissiva. O STF também tem essa jurisprudência sedimentada. Ocorre que, odiernamente, o STF, tomando por linha a doutrina mais moderna sobre a responsabilidade civil, vem adotando uma distinção na chamada omissão genérica e omissão específica. E o STF faz essa distinção para julgar os casos em que o Estado atua de forma omissiva quando o Estado figura como garante de determinada relação. Por exemplo, quando o Estado, de forma omissiva, não protege um detento que se mata ou sofre algum tipo de lesão num presídio, ou, por exemplo, quando um aluno comete algum delito, comete alguma ação dentro de uma escola pública. Nessas situações, existe uma omissão específica, uma relação específica do Estado para com o particular, e, nesse caso, haveria, sim, uma responsabilidade objetiva, atraindo a incidência do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Ocorre que, no caso dos autos, não se fala de omissão específica, mas sim de omissão genérica, a atrair a responsabilidade subjetiva. Eu cito, inclusive, a doutrina do jurista Sérgio Cavalieri Filho, que é o precursor dessa distinção, que nos diz que os deveres oriundos do poder de polícia e do poder fiscalizatório são deveres genéricos e eventual omissão estatal é uma omissão necessariamente genérica. Há de ser comprovada, no caso dos autos, que o serviço público falhou. É o caso clássico de assalto. Imaginemos, por exemplo, que um cidadão sofre um assalto numa via pública. Isso gera
esse ponte próprio gera, de forma imediata, a responsabilidade do Estado? De forma objetiva? Não. Há de se comprovar, no caso concreto, que, por exemplo, existia uma viatura policial próxima, os policiais estavam dormindo, enfim, que foi informado que a área era perigosa e que o policiamento ali é deficiente. Esse é o mesmo caso dos autos, excelências. Nesse sentido, já pedindo desculpas por me alongar, o DENIT, então, pede que seja fixada a tese no sentido de que, nos casos de acidentes com animais em rodovias federais, a responsabilidade da autarquia é subjetiva. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Antônio Gonçalves, devolvo a palavra à relatora. Muito obrigada. Primeiramente, queria parabenizar pela belíssima sustentação oral. Eu não vou ler o meu voto, vou fazer apenas alguns apontamentos aqui orais sobre a questão. Bom, inicialmente, eu queria deixar claro que eu não ignoro a existência de uma jurisprudência que já vinha sedimentada por esse colegiado, que foi mencionada na sustentação oral, e que vinha, então, nesse sentido da fixação da responsabilidade do DENIT como objetiva, e partia de duas premissas. A primeira, justamente nos julgados do Supremo, que eram no sentido de que existe responsabilidade civil do Estado por omissão, desde que essa omissão seja uma omissão específica, e que concluía dizendo que, no caso concreto dos animais na pista, essa omissão era uma omissão específica, porque o dever legal de fiscalização e, inclusive, da efetiva ação para a retirada desses animais da pista decorria diretamente do Código de Trânsito. Então, essa era a conclusão do voto, que era a jurisprudência sedimentada desse colegiado. Entretanto, eu entendo que a questão ela precisa ser mais aprofundada e precisa ser analisada, inclusive, à luz dos precedentes, que são precedentes muito recentes, do Superior Tribunal de Justiça. Então, de fato, nós temos precedentes claros da primeira turma, especialmente da relatoria da ministra Assuzete, no sentido de expressamente reconhecer que a responsabilidade do Estado, nestes casos de animais na pista, é uma responsabilidade por omissão e subjetiva. E ela, então, estabelece que é sempre possível ao DENIT que consiga comprovar a não existência dessa negligência, tendo atuado ou com uma fiscalização, a sinalização, a construção eventual de passagens para esses animais, etc. Mas, na leitura aprofundada do voto, percebe-se o seguinte, que parte-se de uma presunção que essa negligência existe. Presume-se que, a partir do momento em que há um animal na pista, existe negligência do DENIT. Aí é o DENIT que tem que provar que não foi negligente, que tinha sinalização, que tinha atuado concretamente para a prevenção dos acidentes, para a manutenção da segurança. Esse me parece ser o entendimento sedimentado na primeira turma. Na segunda turma, por seu turno, os julgados eles não mencionam de maneira clara que a responsabilidade seria subjetiva. Na verdade, eles mencionam que cabe ao DENIT responder pelos acidentes, até porque a maior parte dos conflitos que eu consegui verificar da jurisprudência da STJ dizem respeito também a uma questão de legitimidade entre o DENIT e a União, que cabe ao DENIT e que, então, deveria, normalmente, esses acórdãos eles devolvem para a origem para analisar, no caso concreto, se o DENIT teria ou não realizado todos os seus deveres legais de cuidado, de fiscalização, de prevenção de acidentes. Tá? Então, me parece que o encaminhamento na segunda turma não é bem no sentido da responsabilidade subjetiva, mas sim da responsabilidade objetiva, mas, de qualquer jeito, jamais pelo risco integral. Uma responsabilidade administrativa pelo risco administrativo, uma responsabilidade civil do Estado pelo risco administrativo, que sempre permite excludentes dessa responsabilidade. Então, o que eu concluo aqui, assim, essa questão não é tão pacífica, veja, há inúmeras correntes relativas à omissão do Estado, se essa responsabilidade ela é objetiva ou subjetiva. O Willy Lopes Meirelles, por exemplo, já acha que ela é sempre objetiva, então também não é algo tão pacífico assim. De qualquer maneira, ao meu ver aqui, o cerne principal da questão não é nem fixar se essa responsabilidade é objetiva ou subjetiva, mas deixar claro que ela não é automática. Não é pelo fato de existir um animal na pista que automaticamente o Estado responderá por um acidente que acontecer naquela pista de rolagem. Porque, se nós chegássemos a essa conclusão, nós estaríamos indo ao extremo
de dizer que toda reparação de prejuízo existente, o Estado seria a grande seguradora, né? Todos os prejuízos existentes, eles seriam sempre arcados pelo Estado. Então, o que me parece realmente importante aqui é deixar bastante claro que, independentemente de ser objetiva ou subjetiva, há sempre a possibilidade do DENIT demonstrar que ele agiu de maneira ou a comprovar que não foi negligente, se a gente entende que é subjetivo, né? Então, ou então que, de fato, houve uma quebra do nexo causal, ou a omissão não existiu, porque ele atuou dentro dos limites do que é razoável e possível, tendo em vista que, de fato, não é possível que haja pessoas em toda a extensão de todas as rodovias federais, mas dentro do que é exigível. Então, diante dessas diretrizes, eu estou dando provimento ao pedido de uniformização que aqui foi da parte autora, mas no sentido de firmar a seguinte tese, que cabe ao DENIT responder por acidentes decorrentes da presença de animais em rodovias federais, caso constatada a omissão na prevenção e fiscalização, sendo seu ônus a comprovação de que tenha cumprido com os deveres legais de cuidado. Então, é o voto, senhor ministro. Coloca em debate. Todos de acordo? Então, proclamo o resultado. A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, dar provimento ao pedido de uniformização interposto pela parte autora, nos termos do voto da juíza relatora. Pedido de uniformização julgado como representativo da controvérsia, tema 218. Meu processo seguinte é o número 31 da pauta, de relatoria do juiz federal Fábio Souza, é o de número 5012743. É representativo, tema 206. Eu convido à tribuna os doutores pela União, doutor Clóvis dos Santos Andrade, e pelo requerido, doutor Cláudio Santos da Silva. Consulto o relator e os advogados se podemos dispensar a leitura do relatório. Podemos dispensar, doutores? Então, iniciamos pelos debates. Passo a palavra ao doutor Clóvis dos Santos Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Antônio Carlos Ferreira, a quem desejo êxito nessa etapa que se inicia à frente desta colenda TNU. Excelentíssimo senhor relator, juiz federal Fábio de Souza Silva, excelentíssimos senhores juízes e senhoras juízas federais, integrantes desta colenda Turma Nacional de Uniformização, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público Federal, colegas advogados, senhores servidores e demais presentes. Trata-se de pedido de uniformização interposto pela União em face de acórdão da lavra da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais no Rio Grande do Sul. Incidente esse que foi afetado por esta TNU como representativo de controvérsia em seu tema 206, para definir qual o marco inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais e promoções dos servidores públicos federais. Sendo assim, cabe, antes de mais nada, traçar uma diferenciação entre o que se trata no dia de hoje, no caso dos autos, e aqueles julgados por esta TNU quando da apreciação dos temas 189 e 190 dos seus representativos de controvérsia. Naquelas ocasiões, a TNU afastou a incidência do artigo 10, parágrafo 1º, do Decreto 84669, de 1980, para definir que o início dos interstícios necessários para a progressão funcional e promoção dos servidores, mais especificamente da DPU e da AGU, se inicia com a efetiva entrada em exercício do servidor na carreira. Por outro lado, como dito antes, o tema 206, que está agora sob análise, vai definir, em verdade, qual o termo inicial dos efeitos financeiros dessa progressão funcional. Sendo assim, o ponto fulcral do julgamento que ora se inicia será não mais o artigo 10, parágrafo 1º do Decreto 84669 de 1980, mas sim o artigo 19
do mesmo decreto, que define que, para aqueles atos de promoção e progressão funcional publicados até julho e janeiro de cada ano, o início dos efeitos financeiros se dará nos meses de setembro e março seguintes, respectivamente. No caso concreto, ajuizado por um auditor fiscal do trabalho, no entanto, a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul afastou a incidência dos requisitos previstos no decreto para definir que, não só que o início do interstício necessário para a progressão funcional e a promoção se daria com efetivo exercício no cargo do servidor, mas também que os efeitos financeiros se iniciariam 12 meses passados desse início do exercício na carreira. E com todas as vênias, excelências, esse acórdão merece reforma, haja vista que está em confronto não só com o acórdão paradigma, lavrado pela Turma Recursal da Paraíba, como também está em confronto com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e desta TNU. O STJ, quando do julgamento do RESP 1.649.269 do Rio de Janeiro, no qual tratou da progressão funcional, do início dos efeitos financeiros da progressão funcional de policial federal, já declarou a legalidade de critério previsto em decreto. Na ocasião, se tratava do decreto 2.565 de 98. Porém, afastou, como termo inicial, a conclusão dos ciclos de avaliação para determinar que os efeitos financeiros se iniciariam na data prevista no decreto, que seria o mês de março seguinte, ao preenchimento dos requisitos necessários para a progressão. Na mesma linha, esta TNU, alterando o entendimento anterior, a partir do julgamento do PDLF 2010 5050-005-412, dígito 6, julgado no dia 30 de março de 2017, adotou o mesmo entendimento em casos tratando de policiais federais. E foi com base nesses dois precedentes que, em um caso tratando da progressão funcional de policial rodoviário federal, que a Turma Recursal da Paraíba, no acórdão adotado pela União como paradigma, relatado pelo excelentíssimo senhor juiz federal Bienô Bezerra Neto, até outrora integrante da TNU, utilizou o mesmo entendimento para o caso do início dos efeitos financeiros da progressão funcional de policial rodoviário federal, que é regida pelo mesmo decreto do qual trata o caso dos autos, é dizer, o 84669 de 1980. Na ocasião, entendeu a Turma Recursal da Paraíba que dever-se-ia aplicar a mesma ratio utilizada pelo STJ e pela TNU nesses precedentes, agora há pouco citados. Sendo assim, excelências, deve-se ainda acrescentar que esta TNU, posteriormente, também em casos envolvendo policiais rodoviários federais, acolheu o mesmo entendimento de que o decreto 84669, ao tratar do início dos efeitos financeiros das progressões funcionais e promoções, é legal ao determinar que se iniciariam nos meses de setembro e março seguintes à publicação do ato de promoção e progressão funcional. E, ante o exposto, a União entende que, uma vez que o caso dos autos trata também da aplicabilidade dos requisitos do artigo 19 do decreto 84669 de 1980, não há razão alguma para se aplicar um outro desfecho ao caso dos autos, que não aquele já consolidado na jurisprudência do STJ, como também da TNU.
Afastando-se ainda um outro argumento exposto no acórdão impugnado, é de se dizer ainda mais que a utilização dos critérios do artigo 19 do decreto 84669, que trata do início dos efeitos financeiros das progressões dos servidores públicos federais, nessa previsão não há qualquer violação ao princípio da isonomia, ao contrário do que se disse no acórdão impugnado, uma vez que serão critérios utilizados para todo e qualquer servidor público federal submetido aos critérios do decreto, que, afinal de contas, nada mais é do que o exercício do poder regulamentar conferido ao presidente da República pela Constituição Federal. E é nesses termos que a União vem requerer o provimento do seu pedido de uniformização a esta TNU, no sentido de se determinar que os efeitos financeiros da progressão funcional e da promoção dos servidores públicos federais se iniciarão a partir dos meses de setembro e março seguinte à publicação das promoções e progressões funcionais que se derem até julho e janeiro de cada ano, respectivamente, nos termos do artigo 19 do Decreto 84669 de 1980. Agradeço ao doutor Clóvis Andrade. Passo a palavra ao doutor Cláudio Santos da Silva pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimas senhoras juízas, excelentíssimos senhores juízes, eminente relator, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Federal. Antes de iniciar a minha sustentação, ministro, gostaria de saudá-lo pela assunção hoje aqui da presidência e, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, desejá-lo aí um mandato profícuo, né, e demonstrando, Vossa Excelência é um exemplo de que o 5º Constitucional oxigena o judiciário e traz luzes para a prestação judicial juntamente com os juízes de carreira. Então, receba aqui o cumprimento desse advogado e, por extensão, da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso tenha muito sucesso, como já tem na 4ª turma do STJ. Senhoras juízas, senhores juízes, fui brindado pela excelente sustentação oral do colega que me antecedeu, que dificulta bastante o meu trabalho, mas vou tentar rebater os argumentos que foram elencados aqui. Primeiramente, são 2 obrigações que estamos aqui a discutir e que vai fixar o precedente. A obrigação de fazer, que é quando vai ser a progressão do servidor, é auditor fiscal do trabalho, como dito, e o pagamento das diferenças dessa progressão. O que o recorrido, né, o que o demandado sustenta para manter as 2 decisões, tanto de primeira instância quanto da turma recursal, no sentido da viabilidade do seu direito, é o que disse o meu colega ao final, a violação ao princípio da isonomia. E, por consequência, em que medida o decreto extrapolou o seu poder regulamentar. Porque, senhores juízes, senhoras juízas, como ficou consignado na última modificação, no último tema referido pelo colega, 189 e 190, nós estávamos diante de carreiras, tanto da DPU quanto da AGU, que têm regulamentações específicas próprias. Nesse caso, estamos a tratar de um decreto que se aplica à totalidade dos servidores públicos. A totalidade dos servidores públicos. Na medida em que a administração pública foi dando, não revisões gerais de remuneração, mas estruturando carreiras como forma de progressão, como forma de aumento dos vencimentos da remuneração, ele foi ajustando essas formas de progressão de acordo com cada especificidade. Então, aquelas, e é o caso, a lei do auditor fiscal do trabalho, ela traz os critérios de progressão para a carreira, mas ela não faz, é a lei 10.593 de 2002, mas ela não diz na questão de quando deve começar os efeitos financeiros
da progressão. E aí, no caso, é o decreto genérico a que foi referido, o decreto 84.669 de 1980, um decreto antigo ainda. Mas o que se discute aqui é a compatibilidade do artigo 19 desse decreto com a Constituição Federal. Viola ou não viola o princípio da isonomia na medida em que eu tenho 2 servidores que entraram em momentos distintos na carreira, mas que, ao progredir, terão os mesmos efeitos financeiros, as mesmas datas? Isso não fere o princípio da isonomia? A data, o marco inicial, não deve ser a data de ingresso no serviço público, porque a progressão é específica. Não estamos a falar de gratificações de desempenho. Não é gratificação de desempenho que eu vou aferir se o servidor cumpriu ou não cumpriu a meta individual, a meta institucional, se vai ganhar menos ou mais. Não é isso. Nós estamos falando de um evento concreto, objetivo, que tem um marco inicial. Qual é o marco inicial? A data de ingresso do servidor público. Passado um ano, pelos critérios da lei, ele tem direito a progredir. Agora, ele vai progredir e não vai receber? Vai haver uma defasagem em relação ao seu colega de lado, porque esse seu colega entrou 3 meses, 4 meses depois, 6 meses depois? Isso respeita o princípio da isonomia? Nos parece, com todas as vênias de estilo, que foi acertada a decisão de primeira instância e foi acertada a decisão da turma recursal. E, nesse caso, os precedentes, senhoras juízas, senhores juízes, com todas as vênias citadas, eu tenho precedente aqui também do STJ, de servidor do INSS, que considerou a data do efetivo ingresso. Ali, no caso da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, perdão, é porque tem uma lei e tem um decreto que regulamenta essa progressão. Aí sim, vamos para a norma específica. Agora, a norma genérica do decreto de 1980, na medida em que cria intervalos, com todas as vênias, viola o princípio da isonomia. E esse aspecto me parece, assim, enfim, para quem está aqui do lado defendendo o servidor, parece claro. Você vai progredir, mas você não vai receber. Por que eu não vou receber? Porque tem um decreto que diz que tem que esperar o mês de julho, tem que esperar o mês de janeiro para ter efeito financeiro, mas não é a data que eu entrei. Então, por que eu vou progredir se eu não vou receber? Qual o motivo? Apenas para constar no meu contra-cheque mais uma letrinha e um número? Sem efeito concreto financeiro? Portanto, excelências, com todas as vênias, me parece que não é o caso. Acertou, sim, a turma recursal quando decidiu dessa forma. Nos papéis aqui, a gente sempre se perde com os papéis, mas eu estou tentando localizar a redação do artigo 18. Vossa Excelência já sabe, mas apenas para reforçar, perdão, artigo 19, né, os atos interstícios devem ser realizados no termo deste decreto, será contado a partir de 1º de julho. E o artigo 19, os atos de identificação da progressão funcional, observado o cumprimento dos correspondentes interstícios, devem ser publicados até o limite de julho e de janeiro, vigorando os efeitos a partir, respectivamente, de setembro e março. Esse decreto é de 80. Ele é compatível com a Constituição? Ele é compatível com a isonomia, com a redutibilidade? Enfim, são esses argumentos, senhores juízes, senhoras juízas, agradecendo desde já a paciência de vossas excelências por nos ouvir e com a árdua missão de rebater os argumentos do eminente colega que me antecedeu aqui na tribuna, mas me parece que as duas definições dos temas 189 e 190, ao contrário do que disse o colega, confirmam a tese desse tema de uniformização. Se eu considero os interstícios para aquelas carreiras que têm uma regulamentação específica, já que eu não tenho ainda uma regulamentação específica para os auditores fiscais do trabalho, eu teria que declarar, pelo menos aqui, se tivéssemos em controle concentrado, seria uma declaração de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto desse dispositivo. Mas, nesse caso, andou bem a turma recursal e a sentença mantendo
essa decisão. Com essas palavras, sem mais uma vez agradecendo a Vossas Excelências, o recorrido pede a manutenção da decisão e que se determine, fixe a tese no sentido de que o marco inicial para a progressão e para os efeitos financeiros deve considerar o aspecto objetivo, que é a posse, a data de posse, a data de ingresso do servidor no Serviço Público Federal. Uma boa manhã a todos e a todas. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Cláudio Santos da Silva e devolvo a palavra ao relator. Senhor ministro Antônio Carlos Ferreira, bom dia. Gostaria de registrar a minha saudação a Vossa Excelência nesse início de mandato na presidência da Turma Nacional de Uniformização. Bom dia a todos os colegas, advogados. Gostaria de parabenizar os advogados pela sustentação oral e passo, então, ao voto. Estamos em julgamento aqui do tema 206 dos representativos de controvérsia da STNU, que tem a seguinte questão jurídica a ser resolvida pela turma: saber se o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões deve ser a data da entrada em exercício do servidor ou nos termos dos artigos 10 e 19 do Decreto 84.669 de 80, que estipulam os meses de janeiro e julho. Eu não vou ler o voto integralmente, mas apenas os pontos centrais. E eu começo destacando que a formação do convencimento sobre essa questão depende da compreensão da dinâmica do Decreto 84.669 de 80. Começo esclarecendo que a Lei 5645 de 1970 estabelece diretrizes para a classificação de cargos do Serviço Civil da União e das autarquias federais. É uma lei que traz uma norma geral, não revogada expressamente, mas que cede diante de normas especiais, versando sobre carreiras específicas. Continua, então, a ser aplicável no que não contraria a legislação específica. E um dos pontos da Lei 5645 de 70 é a afirmação de que existe uma progressão funcional. Diz o artigo 6º da lei que a ascensão e a progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos a serem estabelecidos pelo Poder Executivo, associado a um sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação do nível e eficiência do funcionalismo. Atendendo a esse comando legal, o Decreto 84.668 de 80 traz a regulamentação desse dispositivo e afirma que a progressão funcional consiste na mudança do servidor de referência, da referência em que se encontra para imediatamente superior. Então, vale destacar que a progressão será denominada horizontal, quando ocorrer dentro da mesma classe, e vertical, quando implicar em mudança de classe. E, avançando nessa regulamentação, os artigos 6º e 7º do decreto estabelecem ali um intertício para a progressão horizontal de 12 meses, podendo chegar a 18 meses, dependendo da avaliação do servidor, e para a progressão vertical, o intertício será de 12 meses. A grande questão que se coloca é a partir de quando começa a ser contado esse intertício e a partir de quando começa a haver os efeitos financeiros desse intertício. São duas questões que, como vai ficar mais claro no voto daqui para frente, me parece que são conectadas e não podem ser tratadas de maneira separada. O artigo 10 do decreto estabelece que esse intertício ele começará a ser contado a partir, em algumas situações, a partir de 1º de julho, e depois a gente vai considerar sempre uma data fixa no ano. Então, o grande problema que existe aí é que se o servidor ingressou no início do ano, ou se ele ingressou 4 meses depois, ou ingressou o período depois, o intertício vai ser sempre contado a partir do mesmo momento para todos os servidores, independentemente de quando eles ingressaram no serviço público.
E os efeitos financeiros? Bom, os efeitos financeiros, eles estão associados ao início, ou pelo menos, não ao início, mas ao momento em que a pessoa completa o interstício. Então, resumindo, a gente tem três pontos aqui. Primeiro, o interstício para a progressão funcional, no termo do decreto, tem termo inicial no primeiro dia de janeiro ou de julho. Então, uma data rígida. O ato de efetivação da progressão deve ser publicado até o último dia de janeiro ou julho. E os efeitos financeiros da progressão vigoram a partir de março ou setembro. O que eu quero destacar aqui é que, quando o artigo 19 estabelece que os efeitos financeiros começam a partir de março ou setembro, isso está diretamente relacionado ao momento em que a pessoa completa o interstício. Então, os efeitos financeiros só são estabelecidos no decreto a partir de março e setembro por uma simples razão, porque o interstício começa a ser contado em janeiro e julho, completa-se no último dia de janeiro e no último dia de julho, então você precisa ter os efeitos financeiros nos meses, tem um intervalo de um mês, e a partir dos meses seguintes, no segundo mês, você começa a ter os efeitos financeiros. Não é uma data aleatória para os efeitos financeiros, ela está diretamente relacionada à questão do interstício. Por isso, me parece que não há como apartar as discussões. A solução que é dada para o problema do interstício deve ser a mesma solução que é dada para o problema dos efeitos financeiros. Porque senão fica incoerente. Nesse sentido, então, chegando a essa conclusão de que a mesma solução deve ser dada para os dois temas, devo dizer que a jurisprudência da TNU, ela oscilou sobre a questão do interstício, mas nos últimos dois temas representativos de controvérsia que analisamos aqui nesse colegiado, os temas 189 e 190, ficou assentada a tese de que o marco inicial para a contagem dos interstícios das progressões e promoções funcionais das carreiras que foram analisadas, no caso da Defensoria Pública da União e dos servidores da AGU, é a data de entrada em efetivo exercício na carreira. Me parece que, então, a solução dada nesses casos também deve ser trazida aqui para os efeitos financeiros, de modo geral. Destaco que não passou desapercebido o fato do Superior Tribunal de Justiça ter decidido no recurso especial 1649/269 do Rio de Janeiro, que seria considerada para a carreira de policial federal a data de efetivo, a data fixada no decreto específico, mas ali a gente está tratando de uma carreira regida por lei específica que tem um decreto específico. Então, a análise do voto da relatora, a ministra Regina Helena Costa, nesse precedente do STJ, deixa claro que aquela Superior Corte de Justiça está decidindo, levando em consideração especificamente a legislação da carreira policial federal, que tem decreto específico, e, por isso, não me parece haver uma ofensa do entendimento da TNU àquele fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sobre o entendimento da TNU a respeito da legalidade dos critérios estabelecidos pelo Decreto 84.669 de 80, a base central está, de fato, na questão da ofensa ao princípio da isonomia entre os servidores que ingressam em momentos distintos na carreira. E eu estou aqui aderindo integralmente aos fundamentos lançados pelo relator do tema 189, o doutor Sérgio Brito, e vou me privar de lê-los, até porque a base é a questão da isonomia, e apenas acrescento aqui que, uma vez que a TNU já vem decidindo nesse sentido,
a função uniformizadora dessa turma também exige uma coerência em sua jurisprudência, e principalmente na fixação das teses representativas de controvérsia, não sendo razoável agora, em um novo representativo, a gente aderir a uma nova forma de pensar, sendo certo que decidimos assim em 2 representativos muito recentes. Então, estou votando por conhecer e negar provimento ao incidente de uniformização da União e propondo a seguinte tese. Em razão da ilegalidade dos artigos 10 e 19 do Decreto 84.669 de 80, o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais de servidores pertencentes a carreiras abrangidas pelo referido regulamento deve ser fixado com base na data de entrada em efetivo exercício na carreira, tanto para fins de contagem dos intertícios quanto para o início de pagamento do novo patamar remuneratório. É como voto, senhor ministro. Coloca em debate. Senhor presidente, eu peço vênia ao eminente relator e já fiz voto divergente no tema 190 e coloco aqui, resumidamente, o ponto que essa questão já foi objeto de várias legislações e decretos, por exemplo, a Lei 11.175 de 2005 e o respectivo Decreto 7.629 de 2011, e a lei apreciada pelo STJ 9.266 de 96 e o respectivo Decreto 2.565. O entendimento é de que a legislação, no caso, não é autoaplicável e demanda a edição de ato regulamentar, não havendo nenhum prejuízo, nenhum efeito quanto à isonomia, no sentido de que essa limitação pode ocorrer por motivos orçamentários ou mesmo por política salarial, de tal sorte que não há que se aplicar aqui questão de equidade, isonomia ou semelhantes, né? Uma vez que a própria Constituição é clara, no artigo 169, parágrafo 1º, quando faz essa necessidade prévia previsão orçamentária. O Supremo já apreciou ponto semelhante, e eu cito no voto divergente o RE 100.702. E o STJ, quando decidiu a questão, não decidiu por efeito da roupagem do decreto e da respectiva lei, mas sim acolhendo a validade da sua regulamentação. No mesmo sentido, a TNU aderiu ao julgamento do STJ em relação ao caso dos policiais federais, no precedente do PDLF 050.1999, 48, 2009, 405, 8500, do juiz federal Fábio César dos Santos. E a questão aqui é idêntica, não me parecendo razoável alterar o entendimento que já vem sendo pacífico no âmbito da Corte Superior. Nesse sentido, eu estou divergindo, mas penso ser o voto vencido nesses termos. Em debate? Mais alguma divergência? Bem, então, eu vou proclamar o resultado. A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por maioria, negar provimento ao incidente de uniformização interposto pela União, nos termos do voto do juiz relator, vencido o juiz federal Atanair Nasser Lopes, que dava provimento ao recurso. Pedido de uniformização julgado como representativo da controvérsia, tema 206. O item 16 da pauta chama julgamento o processo 0506361, de relatoria da juíza federal Thaís Ferracini, um pedido de sustentação oral pela União, doutora Eliette Viana Xavier, que convido à tribuna. Consulto se podemos dispensar a leitura do relatório. De acordo, doutor? Então, passo a palavra à doutora Eliette pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo membro do Ministério Público, excelentíssimos julgadores, bom dia.
Bom, o presente pedido de uniformização ele foi interposto contra a decisão da turma recursal da Paraíba, que condenou a União ao ressarcimento de valores pagos pelo particular hora recorrido na aquisição de medicamentos e insumos feito por ele, por vontade própria, em farmácia de sua escolha. Portanto, julgadores, o objeto do presente incidente não se refere à condenação da União ao fornecimento de medicamentos e insumos. Eu quero deixar claro aqui que o objeto do incidente se refere à possibilidade de ressarcimento pelo poder público de valores gastos pelo particular, sem que tenha havido o ingresso na ação judicial e sem, por vontade própria, por conta própria, para aquisição de medicamentos e insumos. No caso específico, a turma recursal da Paraíba ela diverge da segunda e quartas turmas recursais São Paulo, que, em situações idênticas, entendem em sentido contrário, que não caberia essa condenação. Por sua vez, julgadores, no mérito, o que se verifica aqui é uma verdadeira ação de cobrança. É uma verdadeira ação de cobrança, uma vez que o que se pretende é o reembolso pelo Estado de despesas feitas pelo particular. Aqui não se trata de direito referente à saúde, não se está tutelando o direito à saúde do particular, está se tutelando o direito patrimonial do autor, porque, no caso específico desse processo, o autor, ele, por conta própria, adquiriu medicamentos, não houve negativa do poder público, não houve ingresso na ação judicial, essa aquisição foi feita anteriormente, portanto, isso é uma ação de cobrança. Não se refere aqui, repito, a direito de saúde. E, nesse sentido, a natureza patrimonial ela já foi discutida no âmbito do STJ nessas ações. Inclusive, eu citei nos memoriais apresentados aos julgadores que o STJ, ano passado, recentemente, definiu que esse tipo de demanda tem sim caráter patrimonial. E essa decisão do STJ, ela se coaduna, ela se compatibiliza com decisões que já vinham sendo proferidas no âmbito dos tribunais regionais federais. Inclusive, eu cito também nos memoriais decisões proferidas pela TRF da 3ª e 4ª região. Todos esses julgados, eu reafirmo e repito, eles consideram a natureza patrimonial desse tipo de ação. E isso não se compatibiliza com o direito à saúde, não se compatibiliza com o artigo 6º e 196 da Constituição Federal. O artigo 196 ele não confere o direito absoluto, não confere o direito subjetivo ao particular de se ver ressarcido de despesas médicas efetuadas por conta própria, por vontade própria, sem que tenha havido negativo do poder público. Em sendo assim, admitir isso é a mesma coisa que instituir o caos no sistema de saúde. Portanto, excelências, a União ela pede aqui, nesse processo, que o pedido de uniformização seja provido para que seja julgado improcedente os pedidos formulados pela parte autora no sentido de se ver ressarcido desses valores, inclusive até por conta do efeito multiplicador dessas questões. Imagina o sistema de saúde, o poder público sendo compelido em ações de cobrança, né, por todo cidadão, ainda que carente, que queira ser ressarcido de valores gastos em procedimentos médicos ou em despesas médicas, sem que tenha havido a negativa do poder público. Portanto, excelências, esse é o pedido da União, que o pedido de uniformização seja julgado procedente para, repito, reformar a decisão atacada e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Obrigada. Bem, agradeço a doutora Eliette Xavier. Devolvo a palavra à relatora. Obrigada. Parabenizo a doutora pela sustentação oral. Primeiro, eu queria dizer que eu reconheço a relevância enorme desse tema, não só em razão do direito envolvido, direito à saúde, mas também pelo impacto que isso pode gerar no orçamento público e no próprio funcionamento do Sistema Único de Saúde. A questão é que, para que o pedido de uniformização seja admitido, é necessário que, primeiro, ele cumpra com os requisitos constantes da lei e do nosso regimento interno. E eu não consegui verificar, nesse caso concreto, a comprovação de uma divergência jurisprudencial, pelo menos não dos paradigmas que foram trazidos no recurso. Eu analisei muito detidamente os dois paradigmas. Os dois são de duas turmas recursais de São Paulo. O primeiro deles, apesar de, no relatório, mencionar a questão do pedido do ressarcimento, não chegou a enfrentar a questão no mérito, porque acabou julgando, dando provimento ao recurso por outros motivos, e não chegou a adentrar na questão do ressarcimento, porque julgou improcedente a demanda no todo. Então, esse se mostra inservível por não ter enfrentado
essa questão concreta do ressarcimento. E o segundo paradigma, ele também não enfrenta a questão pela ótica invocada no pedido de uniformização. Na verdade, ele analisa toda a questão do ressarcimento, tendo em vista a inexistência de hipossuficiência da parte autora e que, portanto, em razão disso, ela poderia, sim, adquirir esses medicamentos. Esse não é o fundamento em nenhum momento nesse pedido de uniformização, até mesmo porque a hipossuficiência da parte aqui é até um ponto pacífico, não é uma questão que tenha sido debatido. Então, em razão disso, eu realmente não consegui encontrar a comprovação de uma divergência jurisprudencial concreta nesse caso, e eu não estou admitindo o pedido de uniformização nesses termos. Muito obrigada. Vê se está certo aqui teu e-mail. Desculpe. Bem, a relatora não conhece do pedido de uniformização formulado pela União. Estão todos de acordo? Sim. Proclamo o resultado. A Turma Nacional de Uniformização decidiu por unanimidade não conhecer do pedido de uniformização interposto pela União nos termos do voto da juíza relatora. E o próximo julgamento será em bloco. Relatoria de juiz federal Gabriel Brum chama a julgamento os itens 141, 157 e 174 da pauta. São os processos 0501726, 50199915, 50000098. Há aqui um pedido de sustentação oral pela União, pelo doutor Diego Pederneiras Moraes Rocha. Convido à tribuna o doutor Diego, consulto o relator e o eminente advogado, se podemos dispensar a leitura do relatório. Senhor presidente, eu apenas, pela ordem, gostaria de colocar e, de antemão, cumprimentar Vossa Excelência pela assunção da presidência desse órgão e desejando-lhe uma profícua atividade neste mandato. Eu apenas gostaria de destacar aqui, nesses 3 casos, nós já tivemos o julgamento do tema na sistemática dos recursos representativos e controversos, o tema 182. Então, o meu encaminhamento, e nós já discutimos o tema aqui nas sessões prévias, é exatamente pela acolhida do incidente de uniformização da União. Então, nos itens 157 e 174, meu voto é pelo conhecimento e provimento do incidente, com o acionamento da questão de ordem número 20, para que a turma de origem analise o caso concreto, já que não há o dano moral in re ipsa pela negativa do pagamento do seguro-desemprego. E, quanto ao 141, o conhecimento é em parte, porque há também o pedido envolvendo o artigo 1º-F da Lei 9494. E, em relação a este ponto, no acórdão recorrido não houve o pré-questionamento. Então, ali eu aplico a questão de ordem 36, por isso que ele é conhecido em parte, e, na parte conhecida, o incidente é provido nos mesmos termos para, na linha do tema 182, determinar o retorno dos autos à origem na forma da questão de ordem número 20. Então, apenas adianto o desfecho em razão do pedido de sustentação oral, que me parece viria exatamente no sentido do voto e, segundo as sessões prévias, não haveria divergência em relação a esse encaminhamento. Então, pela União, caso não haja nenhuma divergência de algum magistrado, concordo, dispenso sim a sustentação oral. Depois, se necessário, o Excelência faz uma sustentação oral, se for necessário, né? Talvez não. Então, passo a palavra ao eminente relator. Certo. Então, como vim adiantando, o meu voto já foi debatido nas sessões prévias, é pelo
conhecimento em parte do item 141, pelo motivo que eu já expus, e nessa parte pelo seu provimento, e nos itens 157 e 174, que se limitam ao tema objeto do representativo, é pelo conhecimento integral e pelo seu provimento. É como voto, senhor presidente. Todos de acordo? Sim. Então, proclamo o resultado no primeiro, então, no 141, a Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, conhecer em parte do incidente de uniformização interposto pela União, para, nessa parte, dar-lhe provimento nos termos do voto do relator. E no 157 e 174, a Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, dar provimento ao incidente de uniformização interposto pela União nos termos do voto do relator. Sim? Eu agradeço a Vossa Excelência. Bem, passamos aos pedidos de preferência. Eu inicio pelo 152 da pauta, é o processo 5057972, também de relatoria do juiz federal Gabriel Brum. Aqui é um pedido de preferência pela requerente União, Dr. Clóvis dos Santos Andrade. Me parece uma questão de ordem. Eu passo a palavra ao eminente relator. Obrigado, senhor presidente. Nesse item 152, eu apenas trago aos colegas como questão de ordem a advogada da parte autora, que é requerida aqui no incidente, formulou um requerimento ontem às 17h07, após o término da nossa sessão prévia, requerendo a exclusão do processo em pauta ao argumento de que haveria uma determinação de sobrestamento do julgamento por parte do Superior Tribunal de Justiça. Então é este o ponto e o requerimento que eu trago em questão de ordem, já adiantando de logo o meu posicionamento pelo seu indeferimento. E eu apenas também, para bem destacar qual é a alegação da nobre advogada, o tema 1005 do STJ, que é invocado por ela, tem, de fato, uma determinação de sobrestamento dos processos em trâmites em todo o território nacional. Qual é a questão submetida a julgamento no tema 1005? Fixação do termo inicial da prescrição quinquenal para recebimento de parcelas de benefício previdenciário reconhecidas judicialmente em ação individual ajuizada para adequação da renda mensal aos tetos fixados pelas emendas constitucionais 20 de 1998 e 41 de 2003, cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública. Eu indefiro por entender que não há um enquadramento nessa questão submetida a julgamento, porque no caso concreto se trata de um pedido de extensão de gratificação, tanto da GEDATA quanto da GDPGTS, a servidor público federal, não se cuidando, portanto, de revisão de renda mensal e em função das emendas constitucionais 20 de 98 e 41 de 2003, o tema, portanto, refoge ao espectro do tema, o tema deste caso refoge ao espectro do tema 1005. Não se trata também, aqui no caso, propriamente de uma ação civil pública, se alega que haveria o aproveitamento da interrupção da prescrição pela citação numa ação coletiva movida pelo sindicato da categoria e não propriamente, tecnicamente, uma ação civil pública. E, por outro lado, o tema, nós temos dois temas correlatos aqui, já julgados pela TNU, o tema 166 e o tema 184. O tema 184 foi julgado especificamente em uma ação idêntica a essa, que cuidava da extensão de uma gratificação, que era a mesma gratificação, inclusive, a GDPGTS, e este tema da TNU, inclusive, não teve nenhum tipo de afetação pelo STJ. Então, eu já tive que incursionar um pouco para bem situar os colegas sobre essa discussão trazida no requerimento apresentado ontem, no final do dia, pela nobre advogada,
para dizer as razões pelas quais eu indefiro, mantendo o processo nesta pauta de julgamento, por entender que não há um enquadramento no tema 1005, já que o caso concreto se ajusta, a bem da verdade, ao tema 184, que não tem nenhum tipo de sinalização de sobrestamento pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nesses termos é que eu indefiro a questão de ordem. Todos de acordo? Então, Vossa Excelência pode prosseguir. Eu prossigo, então. Como já adiantei, o objeto do incidente de uniformização aqui aviado pela União é a interrupção da prescrição pela citação na ação individual ou então pela citação na ação coletiva movida pelo sindicato. O acórdão recorrido entendeu que a interrupção ocorrida na ação coletiva movida pelo sindicato aproveitaria as ações individuais. Esse tema já foi amplamente debatido por esta TNU no tema 184, no sentido de que, para o aproveitamento da interrupção da prescrição fruto da ação coletiva, somente através da execução do título judicial formado nessa ação coletiva. Nas ações individuais que não tenham sido suspensas na forma do Código de Defesa do Consumidor, dos 30 dias para a suspensão e aí aproveitamento do que viesse a ser decidido na ação coletiva, não há como haver o aproveitamento para fins de interrupção da prescrição. Então, o meu voto é pelo conhecimento nesta parte do incidente da União para provê-lo. Eu apenas não conheço aqui do incidente quanto ao artigo 1º-F, por conta da questão de ordem 13 da TNU, tendo em vista, inclusive, já o julgamento dos embargos de declaração no tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o conhecimento é parcial em razão disso, e nesta parte conhecida é provido o incidente da União. É como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência? Proclamo o resultado. A Turma Nacional de Uniformização decidiu por unanimidade indeferir o pedido formulado pela requerida no que diz respeito ao sobrestamento do feito, para que se aguarde o julgamento do tema 1005 pelo STJ, pelas razões expostas pelo juiz relator. E, prosseguindo, a turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte do incidente de uniformização interposto pela União, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento nos termos do voto do relator. Número, também com pedido de preferência, o número 29 da pauta, processo 050088, é um pedido de preferência requerido pela União, pelo Dr. Clóvis Santos de Andrade, processo de relatoria do Dr. Fábio Souza, quem passa a palavra. Senhor ministro, como é um pedido de preferência, eu pergunto a Vossa Excelência se eu posso simplesmente anunciar o resultado, o voto. Eu estou votando no sentido de não conhecer o pedido em razão da questão de ordem número 13. Alguma divergência? A Turma Nacional de Uniformização decidiu por unanimidade não conhecer do pedido de uniformização interposto pela parte autora nos termos do voto do juiz relator. Número 35 da pauta é um pedido de preferência também da União, formulado pelo Dr. Clóvis, de relatoria do juiz federal Erivaldo Ribeiro, é o número 000058, com a palavra do juiz federal Erivaldo. Senhor ministro, também encaminhando-me direto à conclusão, eu estou negando provimento a embargos de declaração opostos pela União, mantendo integralmente, então, a decisão. Eu voto, então, no sentido de negar provimento aos embargos de declaração. Todos de acordo? A Turma Nacional de Uniformização decidiu por unanimidade negar provimento aos embargos de declaração opostos pela União nos termos do voto do juiz relator. Item 83 da pauta é o processo 050-3240, também pedido de preferência pela União. O relator, o juiz federal Jairo Schaffer, é quem eu passo a palavra. Senhor presidente, estou encaminhando o voto no sentido de não conhecer do incidente nacional de uniformização interposto pela União.
Todos de acordo? A TNU decidiu, por unanimidade, não conhecer do pedido de uniformização, nos termos do voto do juiz relator. Encerramos? Acho que a pauta concluída. Bem, eu agradeço aos eminentes juízes federais, integrantes da turma, agradeço pela acolhida, agradeço ao senhor subprocurador-geral da República, doutor Antônio Carlos Pessoa Lins, aos senhores advogados, servidores, a todos que contribuíram para a realização dos nossos trabalhos. A próxima sessão de julgamento será no dia 12 de dezembro, uma quinta-feira, às 9 horas, aqui na sede do Conselho da Justiça Federal. Desejo a todos um excelente dia. Está encerrada a sessão. Previsão